ali na Paralela, que Deus tem usado de maneira especial para abençoar a Bahia. Eu tive, como disse ontem, a oportunidade graciosa de poder fazer parte do seu quadro de pastores, porque a Igreja IBAM, Igreja Batista Metropolitana, cujo presidente é o pastor Abraão, durante um tempo foi meu mantenedor em uma missão, assim como boa parte dos pastores que ali passaram. Interessante que aquela igreja é uma igreja que tem formado pastores que reconhecem e sabem a importância, por menor que seja, do ministério que assume. É muito difícil a gente encontrar um pastor da IBAM que não tenha passado por uma experiência como essa. E o pastor que veio de lá hoje passou por essa experiência, de poder lidar com pessoas, né, de diversas classes sociais, de lidar com igrejas que não eram mega igrejas, mas que estavam, de alguma forma, no ministério para o bom desenvolvimento do reino de Deus no coração de todas as pessoas, sem distinção. Isso me faz ter a alegria de lembrar de que fui parte daquele ministério também. Apesar de ser membro da Igreja Batista Jerusalém, que me enviou para Taipu de Dentro, que era um campo mantido tanto pela MEAP na época, hoje é Missão Pescadores, quanto também pela própria IBAM, né? Porque era muito responsável pelos seus pastores e por isso Deus tem sido generoso com a sua bondade sobre a vida dessas pessoas que ali estão. Eu quero convidar o pastor Vandilson. É um nome diferente, mas é mais bonito do que eu. Deixa eu colocar mais. É que o protocolo diz que a gente, para conversar perto do outro, vai ser assim. Daqui a pouco ele vai tirar a máscara dele, eu vou trocar o microfone, aí ele vai poder falar à vontade, né? Até porque, para depois não dizer que foi por causa da unção do microfone que ele falou melhor. Mas ele é um servo do Deus Altíssimo, homem de Deus, e eu tenho certeza que trará uma mensagem muito abençoada para a minha vida, principalmente. Eu quero dizer isso, porque o primeiro a receber a bênção da parte de Deus é o pastor na igreja. Por isso, toda vez que eu oro, eu digo: Senhor, fala ao meu coração de maneira poderosa, e assim sucessivamente na vida das pessoas que aqui estão, porque Deus primeiro fala para a gente, para depois dizer isso para vocês. Que o Senhor assim faça. E eu quero pedir aos irmãos que, sentados, fechem os olhos, nós vamos orar pelo nosso pastor. Santo Deus, eu quero te agradecer pelo seu amor, por sua misericórdia, pela sua graça, Deus, como o Senhor é bom. E quero te agradecer, Deus, pela família do teu servo. Desde já, nós te pedimos, Deus, que todos os sonhos na família que estão ainda para serem realizados, estão ali guardados de maneira especial, num lugar que o Senhor de fato já tem, como certo de ocorrer, que o Senhor libere essa bênção para a vida do teu servo. Deus, que sua esposa, filhos, se tiver, sejam agraciados de forma poderosa por aquilo que o Senhor separará depois deste culto, de maneira muito especial para a vida da sua família. Obrigado, Deus, pelo pastor Abraão, pela oportunidade de ter os seus pastores pregando neste lugar, onde nós fomos abençoados pelo pastor Bruno. E agora, Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei que serei abençoado pelo teu servo, pois trará uma mensagem importante para as nossas vidas. Tu abençoa, tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, a
Amém? Amém. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Já tive o privilégio de poder compartilhar da palavra, participar de um dia de adoração, de proclamação da palavra com jovens aqui desta igreja. Parece que em duas oportunidades eu não estiver enganado. E trago no meu coração carinho a todos vocês, sabendo que somos um corpo, somos uma família em Cristo Jesus. Eu quero parabenizar a igreja pelos seus 55 anos, é isso? 55 anos de anúncio do Evangelho, aqui neste lugar, nesse bairro, e tem mais bairros, né, que estão ao redor, onde a palavra do Senhor chega através das redes sociais, na vida dos irmãos que algum dia tiveram que sair daqui, foram para um outro local, outra cidade, talvez outro bairro, mas o que aprenderam aqui, o que construíram aqui de fundamento da fé, tem abençoado outras vidas. Falo isso lembrando de Carol e de Neto, né? Lembrei deles, Apolônio Neto, que foi aqui a sua caminhada, e Carolzinha também, aprendendo e tendo os fundamentos da palavra em seus corações. Estou acompanhado de minha esposa hoje, Laine, está ali no cantinho, e colocaram distante dela, não sei porquê, mas sabemos os protocolos lá na igreja, não tivemos ainda a experiência do retorno aos cultos presenciais. Será dia 16, temos lá testado várias maneiras, formas de melhor adequar a programação do dia 16 à realidade que nos é imposta. E o Senhor vai nos abençoar, e só de ver os irmãos, mesmo que seja, né, com 2 metros de distância ou mais, vai ser muito bom, como vocês têm a experiência hoje, durante esses dias, podendo cultuar juntos ao Senhor. Pastor Emanuel Aranha, né? Isso. Eu era pequeno ainda, novinho, era magro na época, quando eu vi o pastor Emanuel pela primeira vez, no Gênesis, uma banda, e ele tocava, cantava nessa banda, é isso mesmo? Isso. Estou apócrifo aqui não, né? Gênesis mesmo. Gênesis mesmo, até hoje existe. Até hoje existe? Até hoje. É, que legal. Acho que a Caritiba ele esteve tocando com um grupo, acho que foi nos anos 90, e eu morava lá na época. Ele não me conhecia, mas onde eu via o pastor, sabia aquele homem da banda. E hoje nós temos o privilégio de cultuar o Senhor juntos mais uma vez. Prazer, querido. Meu nome é Wanderson, tá? Mas não se preocupe, porque me chamam de Wanderson, de tudo quanto é nomes bem parecidos. Vanildo, né? Eu atendi um Vandilson essa semana e eu fiquei assim, ele está pensando que eu sou o rapaz que atendi, mas sem problema nenhum, tranquilamente, eu não me preocupo com isso. Me deram um tema e eu quero compartilhar com vocês esse tema. Eu vou ler o verso que nós já lemos no culto, no início, mas posteriormente eu vou para outro livro da Bíblia, tá bom? Então vamos repetir o versículo, que é um versículo chave para o aniversário da igreja desta ocasião, que é o capítulo 4, verso 16 de Hebreus. E posteriormente nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 2. Mas eu quero ler mais uma vez com vocês esse texto de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Posteriormente nós vamos lá para Jonas, no capítulo 2. Assim, acharam? Posso ler? É melhor encontrar logo Jonas, né? Porque quando eu terminar aqui vai ser rapidinho. Eu vou para Jonas. Então deixa aí marcado na sua Bíblia. Muito interessante o tema geral é pensar sobre oração, a transformação que Deus promove em nossa história por meio de um tempo de oração. Todos nós devemos ser homens e mulheres de oração. A nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade está intrinsecamente condicionada à oração, e isto não podemos fugir.
Então, o tema que é proposto para a igreja pensar durante esse final de semana é muito propício diante do desafio que nós temos vivido, de um tempo de crise, de um tempo que nós precisamos nos curvar diante de Deus, em que precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida e a nossa história. Assim então, Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? E Jonas capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar? Querido e amado Pai, nós louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, nesta noite, pelo privilégio tão grande de sermos a tua igreja e reunidos diante da tua palavra, podermos ouvir a tua voz, em culto ao Senhor e adoração ao teu santo nome, rendendo glória e honra àquele que é digno de adoração, de louvor, como nós aqui entoamos e reafirmamos que és digno de louvor e de receber toda a glória e toda a honra. Como igreja do Senhor, nós estamos sedentos da tua palavra, nós precisamos dela. Ela é a tua voz, ela é o alimento do Senhor para as nossas vidas. Ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, para falar, ó Deus, ao íntimo do nosso ser e renovar dentro de nós um espírito reto. Traz-nos a palavra do Senhor como uma porção especial da tua parte para as nossas vidas, para agradecimento e glória do teu santo nome e para as mudanças que precisam ser vivenciadas por cada um de nós. Nós a te oramos gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém mesmo? Amém. Amém. Então, o texto inicial fala sobre se aproximar de Deus, se aproximar da graça do Senhor, do trono da graça de Deus, com fé, com confiança, porque deseja receber do Senhor a misericórdia e encontrar graça em um momento oportuno. E lendo esse texto, essa semana eu me recordei de Jonas, da sua experiência de oração, da sua experiência de vida, em uma oração que ele faz diante talvez de demais outras que Jonas já tinha feito e a Bíblia não relata. Mas esta aqui que nós lemos é uma oração muito interessante que esse homem então faz. Jonas era um profeta do Senhor, filho de Amitai. O texto, no capítulo 1, vai trazer essa informação no seu primeiro verso.
conviveu no período de Amós, contemporâneo do profeta Amós, contemporâneo do reinado de Jeroboão II, viveu em torno de 760 a.C., no Reino do Norte. O homem que pôde ver no seu tempo a mão e a soberania de Deus trazendo paz ao seu povo, trazendo refrigério àquele povo, mas ao mesmo tempo que aquele reinado crescia, se estendia, também era um tempo de declínio espiritual, um tempo que, apesar da obra, da ação de Deus a favor do seu povo, ele via também uma apatia espiritual no povo do Senhor. Não é à toa que nós sabemos que o Reino do Norte ele foi levado cativo em 722 a.C., que ele deixou de existir, aquelas 10 tribos foram dispersas, tomadas em cativeiro, e não mais conseguimos saber da história de uma junção daquele povo. Diferente do Reino do Sul, que em 586 foram tomados cativos pelos babilônicos, mas havia uma promessa de 70 anos de cativeiro, e eles puderam ir regressando a partir de 516 até 430, mais ou menos, antes de Cristo, no período de Neemias. E aqui está esse homem diante de um grande desafio, porque na sua história, na sua vivência, ele via o povo do Senhor, o povo de Israel, tendo vitória sobre outros povos, mas também ele presenciou um povo assírio que machucava, um povo que guerreava contra o seu povo. Ele pôde ver e experimentar na sua geração homens que sofreram por meio desse império. E agora o Senhor o chama para uma grande missão. E a missão que Deus tem para Jonas é se levantar e ir para a grande cidade de Nínive e proclamar a palavra no Senhor lá, dizendo que a maldade do Senhor estava subindo até a presença dele e que ele precisava pregar a esse povo. A mensagem do Senhor era direcionada àquele povo de Nínive, e exclusivamente ele que Deus escolhe para fazer isso. Então Jonas fica muito inquieto com aquela ordem de Deus, inquieto em seu coração, porque não é possível que eu vou ter que pregar a um povo que é inimigo do meu povo. Não é possível que Deus ama esse povo e quer que essa palavra, que a sua misericórdia, que a sua presença alcance um povo inimigo do nosso. E Jonas então se levanta e ele começa a fugir da presença de Deus. No versículo 3 do primeiro capítulo, ele começa a fugir da presença de Deus. Ele desce a Jope, pega o navio, desce para Tarsis, paga uma passagem, embarca naquele navio, e o texto é claro no versículo 3, por 2 vezes, dizendo que ele levantou-se para fugir da presença de Deus, e termina o versículo 3 dizendo, para fugir da presença de Deus. Então ele vai na embarcação em alto mar, e ali vem uma grande tempestade. Alguns vão dizer que esse texto de Jonas é alegoria, que é figurativo, que é por conta de alegorias, de fazer figuras de imagem, que isso aqui não é uma história real. Outros vão dizer que isso aqui é parábola, estamos falando sobre gênero literário, isso aqui é uma parábola, também especificamente usando uma circunstância hipotética para descrever uma ação real, mas não é a realidade. Mas nós encontramos nesse texto claramente este homem como um profeta de Deus. Quando nós lemos as Escrituras nesse texto de Jonas, encontramos a pessoa de Jesus, o plano de Deus para alcançar o seu povo, não apenas os gentios, os judeus, não apenas o povo de Israel, mas também todo o povo da face da terra. É uma palavra profética, é uma palavra do Senhor, é um contexto histórico muito bem solidificado. Por mais que nós encontremos aqui expressões que o homem foi engolido por um grande peixe, existia uma verme que secou uma árvore, que veio um vento oriental, e essas imagens talvez coloquem na mente daqueles que são mais cientistas, mais racionais, e não vivam pela fé que Deus pode fazer todas as coisas para o propósito que Ele tem no seu coração. Reafirmando que esse texto é um texto claramente histórico e profético da parte do Senhor.
E não é alegoria, e não é parábola. É a pura expressão da graça e da glória de Deus na vida de um homem e de uma nação. Amém? Jonas então está agora em alto mar. E as coisas não estão indo muito bem naquele momento, porque uma tempestade alcança aquela embarcação, aquele contexto. Jonas desce a popa do barco, fica lá embaixo descansando. Um temor advém para com os marinheiros, todos aqueles que estão no barco. Eles começam a clamar os seus deuses, e de repente observam que Jonas não está ali, vão atrás de Jonas e dizem: por que você está nesse lugar? Você não está vendo o que está acontecendo? Se levante, clame ao seu Deus, porque quem sabe ele se lembre de nós. E os marinheiros então começaram a lançar sortes naquele local em alto mar para saber por que é que vinha aquela tempestade em alto mar. E descobriram claramente, olhando para Jonas: o que é que está acontecendo? Quem é o culpado deste mal? É você? De onde é que você vem? Qual a sua ocupação? Quem é você? De que povo você é? E a Bíblia diz no versículo 9 do primeiro capítulo que Jonas respondeu: eu sou hebreu, e pasme, ele diz, e temo ao Senhor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele está fugindo da presença de Deus. Ele está distante do Senhor, pensando ele que está distante do Senhor, está se afastando do Senhor, mas ele diz que é um hebreu e que ele teme ao Deus, o Deus do céu e da terra. Aqueles homens ficaram inquietos e disseram: e agora o que nós vamos fazer com você? Jonas disse: olha, pode me jogar no mar, porque Jonas tinha confessado aos homens que ele estava fugindo da presença de Deus. E mais uma vez isso fica claro no versículo 10: por que você fez isso? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, que lhes havia contado tudo. Então, se nós pararmos para observar, o capítulo 1 fala de um chamado de Deus à vida de um homem, e a fuga, a tentativa de fuga de um homem da presença de Deus. Aqueles homens então lançam suas malas, os seus pertences no mar, mas também Jonas diz: vai, me lança no mar. E aqueles homens então lançaram Jonas no alto mar. A fúria então se acalmou, se acalmou a tempestade. Os homens então temeram a Deus, ofereceram um sacrifício de louvor ao Senhor, fizeram votos ao Senhor. Eu fico observando que no meio daquele contexto tão complexo para a vida de um homem que teme a Deus, o Deus dos céus e da terra, mas que está fugindo da presença do Senhor, mesmo naquela circunstância, o Senhor alcança a vida daqueles homens por meio da incredulidade da vida de Jonas. No período em que Jonas está se mostrando um homem que foge, que teme o temor, que teme a Deus, que teme o seu chamado, mas que coloca em seu coração a clara evidência de que ele precisava fugir de um chamado do Senhor. Aqueles homens estão sendo alcançados e temendo agora a Deus diante de um quadro de um profeta, de um missionário que nega ao seu Deus quando o seu Deus o chama. Capítulo 2 então, o que nós temos agora para esta noite refletir é que depois que Jonas vai para o fundo do mar, ele é engolido por um peixe, um grande peixe, e lá permanece 3 dias e 3 noites. E aí a palavra do Senhor diz que Jonas então orou a Deus, o seu Deus, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. Isso é importante porque podemos ver claramente que Jonas, apesar da tentativa de fuga, ele reconhece quem é o seu Deus. E nós muitas vezes vivemos isso também. Sabemos quem é o nosso Deus, conhecemos ao Senhor, expressamos por diversos momentos a nossa fé e confiança em Deus, mas fugimos de um chamado de Deus para as nossas vidas. Nós fugimos das ordens do Senhor, da missão que Ele tem para cada um de nós. E quando nós fugimos disso que o Senhor tem para nós, de alguma maneira, nós estamos indo contra o desígnio do Senhor para a história que Ele tem para o nosso tempo, a nossa geração.
Porque nós, como igreja, fomos chamados para, nesta geração, nesse tempo, alcançar os perdidos. Fomos chamados nesse tempo para anunciar quem é o Senhor dos céus. E nós não podemos escolher a quem é que nós vamos falar, a quem é que nós vamos proclamar. Nós precisamos falar do Senhor ao inimigo. Precisamos falar do Senhor, aquele que está distante, aquele que é marginalizado, aquele que está à beira da sociedade. E é na oração de Jonas, no momento mais complexo da sua vida, eu posso assim pensar e afirmar com vocês, é que ele vai encarar esse desafio. Essa oração, no capítulo 2, é embutida de expressões de poesia. No primeiro verso e no último verso de Jonas 2, o primeiro verso e o verso 10 é uma prosa. Mas do versículo 2 ao versículo 9, a oração é poesia. Alguém já dizia que, como salmos, são expressões poéticas de oração ao Deus, demonstram as expressões mais profundas que há dentro do coração do homem. Quantos não recorrem aos salmos em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de alento também, em momentos de clara tribulação? Recorremos aos salmos, sabemos muitos de cor, chegamos na casa das pessoas, está lá o Salmo 91 aberto, alguns memorizam os salmos inteiros. E aqui então, nesta oração, a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Eu quero ver com vocês 4 realidades desta oração de Jonas ao Senhor. Como é que ele se aproxima de Deus nesse tempo oportuno? Como é isso? No versículo 2 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, Tu ouvistes a minha voz. Precisamos pensar, amados, que a oração pressupõe um relacionamento pessoal com Deus. A oração pressupõe que nós já temos um relacionamento com o nosso Pai. A oração é a base, então, desse momento de intimidade que nós temos com o Senhor. A nossa intimidade com Deus não se dá quando nós estamos construindo um grande templo. A nossa intimidade com o Senhor não se dá quando nós estamos varrendo um templo. A nossa intimidade com o Senhor não se dá quando nós estamos, quem sabe, pintando o portão da igreja. A nossa intimidade com Deus, é o nosso momento de oração, é o nosso momento em contrição diante do Senhor, é o nosso momento de intimidade com aquele que é o Senhor da nossa história. É esse momento de relacionamento pessoal com Deus que tem que pressupor a nossa vida de santidade, de aproximação com o nosso Deus. Por isso, nesse versículo 2 é como se fosse um resumo de toda essa oração. Sabe quando você vai ler um texto e existe lá um prefácio, uma introdução, e o autor vai pontuando ali o que é que vai discorrer no livro? É nesse texto aqui, no versículo 2, que nós encontramos o resumo daquilo que vai ser a sua oração a partir do versículo 3. Então ele diz, há uma mudança verbal aqui de pronome. Ele fala de tempo verbal, né? Eu clamei ao Senhor, a Ele. Está na terceira pessoa. Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei. Então, 2 expressões, eu clamei e eu gritei, mas tu ouvistes a minha voz. Ele fala dele para com Deus. Ele está falando da prerrogativa de que ele está clamando, de que ele está gritando, de que ele está se colocando diante do Senhor na sua angústia, do ventre do abismo, do momento do seu grande desalento e angústia que tomava a sua alma. E ele não estava enfrentando um vírus, ele estava no fundo do mar. Talvez algum de vocês saibam nadar e mergulhar muito bem, eu não. Eu já passei alguns apertos em lugares profundos. Uma chapada, tentando atravessar de um lado ao outro. Me faltou força para nadar, ainda bem que tinha um amigo que me empurrou. Em outro momento, também no Alto Rio São Francisco. Eu imaginava que se eu caísse ali, não ia dar nada bom.
eu iria emergir, né? Eu iria ser ali levado pelas ondas que estavam no momento. E é nesse contexto que o homem do Senhor está clamando a Deus. Mas é interessante porque nesse versículo 12 ele está falando que o Senhor ouviu a sua voz. E quando nós partimos do capítulo 1, nós vemos que mesmo ele fugindo do Senhor, no momento que ele estava ali, ele era alguém que temia a Deus e dizia que o Senhor dos céus e da terra, o Senhor, é interessante, ele diz que é o Senhor da terra e o Senhor do mar, que é o Senhor que criou todas as coisas. Ele diz que alguém que teme a Deus é alguém que se quebranta diante do Senhor. Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Parece até que ele estava claramente entendendo que aquela tempestade era justamente o Deus dele que estava promovendo aquela circunstância. Mas aqui nós temos um homem que fala sobre um clamor em meio à angústia. Ele tem um relacionamento com Deus. Então, a oração pressupõe relacionamento pessoal. E se nós observarmos a vida de Jesus, por exemplo, vamos ver isso claramente em muitos momentos. Jesus ele está em oração, ele está em contrição com Deus, ele deixa a multidão, ele deixa os discípulos, ele se retira, ele vai orar para poder escolher os seus discípulos, para poder enfrentar um outro momento da sua história, para começar o ministério, para chegar a uma outra região da Palestina. Ele vai orar. Quando ele está em angústia, ele vai orar no Getsemane. Em diversos momentos, Jesus se retira para a oração. Então, se nós olhamos para a vida de Jonas e olhamos para a vida de Jesus, encontramos que a oração era o fundamento em que eles estavam sendo baseados. A oração então pressupõe, queridos, que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. E aquela pergunta que não pode faltar antes de prosseguir: como está o nosso relacionamento com o Senhor? Como nós temos investido na nossa vida de oração? Como tem sido esse nos aproximemos? No popular, né? Como é que nós estamos nos achegando a Deus? Como é que nós estamos utilizando desse tempo que se chama hoje, que nós podemos buscar e que nós podemos encontrar ao Senhor? Qual tem sido a nossa agenda de oração? Será que é somente nos momentos de angústia, nos momentos de temores, que nós vamos recorrer ao Senhor em oração? A Igreja Batista Metropolitana tem colocado um telefone e um QR Code na tela após as mensagens no final do culto, e as pessoas têm entrado em contato com a igreja, e muitos têm entrado em contato para pedir oração. Muitos são conversões, reconciliação, estou afastado do Senhor, quero voltar. Outros falam: eu quero seguir esse Jesus, eu quero caminhar com Deus, me ajude. E aí a gente tem feito esse trabalho de contato com essas pessoas, mas muitas vezes, quase todas as semanas, existe lá uma mensagem: eu estou enviando essa mensagem porque eu quero que você ore por mim, pela minha família, pelo meu casamento. Pessoas que estão distantes daqui, em outras cidades, outros estados e até em outro país, mandando a mensagem para dizer: ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, ore pelo meu casamento. E eu digo: vou orar, eu vou orar por você. Eu acabo aquela mensagem ali, aquele comunicado, fecho meus olhos e oro ao Senhor logo, né? Ao Senhor pela vida dessas pessoas. Só que nós também somos levados a viver isso. E contando rapidamente, em um momento que eu estava com Laína atravessando o Rio São Francisco, o Velho Chico, e faltou motor, né? Na embarcação que a gente estávamos acompanhados de um irmão com 2 filhinhos dele. Aquela embarcação ia como daqui dessa primeira fitinha vermelha, o motor parou, né? E ventava muito, tinha ondas. Lembrei da Galileia, tinha vento mesmo, né? Onda na Galileia, aquele grande lago. E a gente ficou muito preocupado naquele cenário todo, no meio do rio, parecia o mar, porque a gente não via outra extremidade, nem à frente nem atrás. E aí de repente, ao léu, no final da tarde,
nós paramos para orar. Se a gente não orou, a gente está aqui só agoniado, gritando, o que é que a gente faz e tal. E nós paramos para orar. Eu e Jó, parece que nós oramos. Naquele final de tarde ali, com o barco sendo levado pelas ondas. Irmãos, o motor voltou a funcionar. É para a glória de Deus, a gente está falando nada. O motor voltou a funcionar. O sinal de telefone voltou também, que tinha sumido. E aí a gente conseguiu entrar em contato com pessoas da cidade lá de Centro Sé. E aí, depois, conseguimos sair daquele local no final da tarde. Não conseguimos chegar em Centro Sé porque o vento não deixava. E paramos em outra margem, um local bem distante, foram nos buscar. Chegamos já de noite, pisamos na terra já de noite, assim, graças a Deus. Mas essa experiência de oração foi marcante. E por que a gente só vai orar ao Senhor quando está num momento de angústia? Porque a gente lembra de orar ao Senhor quando as coisas não vão bem. E Jonas ora lá no momento da aflição. Mas nós precisamos ter como pressuposto um relacionamento pessoal, intimidade com Deus. Deus vai responder, talvez até o ímpio vai. A graça dele como alcança, né? E nos socorre em diversos momentos. Ele vai nos atender, às vezes até porque a graça, a misericórdia dele nos alcança. Mas se fosse por merecimento e porque a gente está com intimidade com ele, não é não. Não é verdade? Então, o segundo pressuposto para a oração desse homem aqui é que ele vai reconhecer a soberania de Deus. No versículo 3 diz: pois me lançaste no fundo, nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. O que ele quer dizer é que o Senhor é soberano, pois me lançaste. Não foram os marinheiros que me lançaram, não foi eu que quis descer, foi o Senhor que me levou para o fundo do abismo, foi o Senhor que me lançou nas profundezas, no coração dos mares. E as expressões é que a corrente das águas o cercaram e se passavam as tuas vagas também sobre ele. Imagina aquele redemoinho assim dentro da água, né? Ele se via completamente perdido nas profundezas do mar. E ele diz: foi Deus que me lançou, foi o Senhor que me lançou aqui. Precisamos compreender, amados, a ação de Deus no decorrer da história. Precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Precisamos compreender que nada foge ao seu controle. O Senhor é quem opera, é quem efetua o seu querer, o seu efetuar. A parte é do Senhor. E quando nós enfrentamos os nossos momentos de angústia, e quando nós nos vemos em momentos como o de Jonas, precisamos entender: talvez Deus está aqui querendo me ensinar alguma coisa. Eu estou vivendo essa realidade hoje porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Ele me fez viver essa enfermidade. Pode ser que seja uma ação de Deus, pode ser que seja o seu descuido aí, alimentar, de exercício, de uma vida qualquer, desregrada na alimentação e muitas coisas. Mas pode ser que em diversos momentos da nossa história é o Senhor agindo, porque nada foge ao seu controle. E aí Jonas reconhece: tu me lançaste nas profundezas do mar. Foi o Senhor que me lançou aqui nesse local onde as correntes me cercaram, todas as ondas, todas as tuas vagas, ou seja, todas as tuas tormentas passaram sobre mim. Ele está dizendo: Deus, eu estou no fundo e foi o Senhor que me lançou aqui. Ele reconhece a soberania de Deus. Não foram os marinheiros, não foram aqueles homens, coitado deles, eles quase que iriam sobreviver também, mas foi o Senhor. Mas na parte, amados, no versículo 4 diz: então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? O que é que Jonas está falando agora? Porque no primeiro capítulo, em diversas vezes, versículo 13, ele diz que se levantou para fugir da presença de Deus. Finaliza dizendo: ele se levantou para longe da presença do Senhor. Mas abaixo, o texto no capítulo 1 vai dizer que ele estava fugindo da presença do Senhor, no versículo 10.
O versículo 3 e 10 está narrando claramente que Jonas está fugindo da presença do Senhor. Agora no capítulo 2 ele está dizendo, versículo 4: estou excluído da tua presença? Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Jonas, eu não te expulsei da minha presença. Jonas, você que fugiu. Entende? Vanson, opa, está equivocado. Eu não fugi. Eu não estou excluído da tua presença. É você que está fugindo da minha presença. Mas agora, Jonas sente falta da presença de Deus. Agora ele quer o Deus e o seu templo. Agora ele quer ter experiência de voltar. Tornarei a ver o teu santo templo. Tornarei a ter a experiência da tua presença comigo, Senhor. Tornarei a ter essa intimidade contigo. Tornarei a ter esse momento gracioso com o Senhor. Porque eu tenho fugido da tua presença. Estou excluído da tua presença. E será que um dia eu tornarei a ver? Será que nós não nos arrependemos, amados? Quando nós estamos nos distanciando do Senhor? E será que muitas vezes a gente olha para Deus e fala: ó Senhor, será que eu nunca vou experimentar mais daquela comunhão que eu tinha contigo, da comunhão com os irmãos? Será que eu nunca mais vou ser frutífero na tua casa, no teu reino? Será que eu nunca mais vou ser alguém que ministra a palavra, que aconselha, que visita, que se interage, que participa de uma escola bíblica, que vive a dinâmica da igreja, do teu reino, com fervor, com alegria? E Deus vai dizer: a você que tem fugido da minha presença. Não sou eu que estou fugindo de você. Estou fugindo do Senhor. Agora Deus fez falta. Agora a presença de Deus era anelada nas profundezas do mar, em meio às ondas, em meio à agonia, a falta, quem sabe, de ar que estava chegando naquele coração daquele homem. Os seus pulmões talvez já nem conseguiam mais ter a capacidade de bombear como antes. Talvez fosse aqui os seus últimos suspiros, lá debaixo d'água. Mas na sua angústia, o que ele agora queria era a presença de Deus. Esse texto é muito belo, porque ele reconhece, amados, tanto o poder sobrenatural de Deus sobre a criação, sobre as ações em todo o tempo, quanto também ele reconhece que o fato dele voltar a ter a experiência da presença de Deus depende agora exclusivamente da misericórdia do Senhor, porque por ele não tem mais condições. E eu quero dizer a você que o Senhor te resgata lá do fundo do abismo. O Senhor te dá fôlego lá do fundo do mar. É lá na sua angústia, quando você já reconhece: Senhor, Tu és soberano. Senhor, eu sei que eu estou vivendo o que estou vivendo, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não é culpado. O Senhor tem um plano. E eu fugi do Teu plano. Eu quero viver o Teu plano. E aí, amados, interessante que ele reconhece a ação de Deus no mundo físico e no mundo espiritual, mas ele é antagônico agora, porque ele está pensando na presença de Deus. E ele sabe que ele agora não consegue. Só Deus tendo misericórdia dele. Então, o primeiro pressuposto da oração é que deve haver um relacionamento pessoal com o Senhor. Em segundo, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas orações, em nossa vida. Em terceiro, a oração pressupõe que nós precisamos viver a dependência de Deus. Precisamos viver na dependência do Senhor. Se você acha que está envolto às águas, no coração dos mares, com todas as ondas e as suas vacas e a sua fúria, passando sobre ele, já era o ápice da aflição. A partir do versículo 5, nós vemos muito mais angústia no coração do homem, no coração de Jonas. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, o Sheol, a morte,
e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Gente, se já era difícil enfrentar as ondas, agora ele está dizendo que na sua oração, que ele estava lá angustiado, quando de repente ele se viu cercado, as águas cercaram agora a sua alma, não era mais o seu corpo físico. Agora ele se via a sua alma, sabe, ao fim. As águas cercaram, se enrolaram na cabeça dele. Imagine a cena no fundo do mar. Se cercaram, se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até as profundezas dos montes, os fundamentos, desci até a terra. E no final, e os ferrolhos se fecharam atrás de mim. Imagina aí, o texto não fala isso, tá? Não fala isso. Ontem eu estava conversando com um amigo, um pastor da IBAN, Tessalo. Ele é formado em veterinária, mas fez concurso para bombeiros. E hoje trabalha nos bombeiros, mas nos 6 primeiros anos que ele trabalhou no corpo de bombeiros, ele era mergulhador. Então ele fazia resgate. Esqueci o nome que ele me falou um tempo atrás, mas era quando alguém estava preso, né? Não era esse da praia que pega lá rapidamente, socorre, mas quando alguém estava nas profundezas, era aquele resgate de mergulho sob teto, parece. E ele já me contou 2 experiências que ele teve em resgates assim. No mar, em que um rapaz desceu para pescar e se prendeu lá nas pedras. Alguém da marinha, inclusive, e ele foi descendo, mergulhando, até que conseguiu achar essa pessoa presa. Ele soltou e voltou. A lume, não tinha mais vida, né? Já foi no outro dia. Um outro resgate em Santo Estevão, talvez do Rio Paraguaçu. E o homem também que mergulhou, ficou preso no fundo do rio. Tinha uma manilha, né? Acho que é assim que chama. Ele tentou atravessar e do outro lado estava um pouco fechado a saída. Então o homem se enganchou lá e não conseguiu atravessar dentro daquela manilha. E foi em um rio, diferente do mar, turvo. Eu falei, como é, Tessalo? Escuridão, tem iluminação para você? Você desce com um aparelho de iluminação e tal. Ele chama de Vandinho. Vandinho, não, a gente desce, é tudo muito escuro, então você desce, mergulha e vai no tato. Você no tato tem que identificar o que está acontecendo, desprender a pessoa e você tem que subir com a pessoa, com o resgate. O resgate é isso, sob teto. É o pastor de missões hoje, presidente da Missão Pescadores. Porque quando ele se formou em teologia, hoje é pastor, para entender como é que faz um resgate, né? E graças a Deus, ele falou, essa foi a última experiência de resgate. Fiquei imaginando, sabe, Jonas, com a sua cabeça enrolada nas algas e passou por um local que ele percebeu que os ferrolhos se fecharam, ele não tinha mais como sair. Aí o texto vai dizer, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ou seja, queridos, o Senhor fez ressurgir, o Senhor libertou aquele homem antes de libertar Nínive. Aquele homem precisava ter a experiência do que é estar preso, para entender o que é um povo escravizado. Aquele homem precisava estar preso nas profundezas, no abismo, para entender o que é um povo sem Deus, que precisava de luz. Entende? Aquele profeta precisava entender o que era a perdição, o que era o fim do túnel. Aquele profeta precisava experimentar mais o que é não ter mais forças, o que é depender do outro, para que ele pudesse agora pregar em Nínive e entender que Deus é o seu libertador. E é nas profundezas do abismo que ele entende que tu, Senhor, me fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Deus teve misericórdia dele,
O Senhor teve um propósito em colocá-lo lá e também em tirá-lo de lá. E se nós temos enfrentado momentos difíceis, Deus tem um propósito. E precisamos aprender a viver nesse tempo. Se nós temos vivido um tempo de pandemia, de coronavírus, há um propósito de Deus. Independente de que talvez tenha sido um vírus fabricado ou não. Independente disso, independente até dos nossos amados que já se foram. E eu falo isso com muito temor, não é com orgulho, não é com prepotência, não. Independente, amados, nós perdemos as nossas finanças. O Senhor é soberano. Existe um propósito. Vamos passar por essa aflição. E precisamos passar por ela aprendendo alguma coisa com Deus. Será que vai ser necessário uma outra crise para a gente aprender? Como igreja, o que nós temos aprendido nesses momentos? O poder, a alegria da comunhão, o quão importante é cultuar, estarmos juntos, o quão importante nós vivermos a comunhão, o quão importante nós anunciarmos Cristo. Será que nós temos agora ideia de que o ar que nós respiramos, acordamos e respiramos é importante, vale a pena? Será que nós damos agora maior interesse àquele sabonete que está lá na pia do banheiro? Né? Será que nós vemos agora a questão da higiene com um olhar mais atencioso? Será que nós estamos dando mais valor para a vida que nós recebemos de Deus? Aquele homem na sua sepultura, quando os ferrolhos já tinham se fechado atrás dele, para sempre, o Senhor diz na sua palavra: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ele ressurgiu. E é assim com que ele faz com o perdido. Ele tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele tira do lamaçal para colocar o pé do homem sobre a rocha. Deus tem um propósito bem definido para aquele povo de Nínive, para a vida de Jonas e para as nossas vidas. E por último, a oração pressupõe também um grato compromisso com o Senhor. Primeiro, a oração pressupõe um relacionamento pessoal com Deus. Em segundo, a oração pressupõe a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Em terceiro, a oração pressupõe a dependência de Deus, a dependência em Deus. E em quarto, a oração pressupõe também um grato compromisso com o Senhor. O verso 8 diz: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Alguns deixam até de trabalhar esse versículo porque acham muito difícil, talvez fora de contexto. Mas observe, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhe é misericordioso. Eu acho que Jonas está falando dele mesmo. O ídolo dele é ele. É ele que o seu coração está possuído de um amor por ele mesmo, pelo seu povo. E ele não consegue enxergar Deus como soberano lá no capítulo 1. Então ele entende: os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que ele é misericordioso. Ele tinha abandonado Deus, ele tinha fugido da presença do Senhor. Ele tentava fugir da presença de Deus, até que depois ele entende que ele agora estava com saudade desse Senhor, do seu tempo. Mas o versículo 9, finalizando, diz: mas com voz de agradecimento, de gratidão, eu te oferecerei sacrifício, louvor, e o que prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Sabe por quê? Porque ele sabia que não merecia a salvação ali, no fundo do mar. E Deus o salvou no fundo do abismo. Agora ele sabe que vai sair de lá, que o peixe vai vomitar, e que ele vai para Nínive. Ele vai pregar aquela mensagenzinha assim, sabe? Bem curtinha. Levante-se e vá à cidade pregar. Ele diz: eu vou fazer o que o Senhor mandou. E ele apenas dizia àquele povo que o Senhor tinha chegado e mandava ele se arrependesse. E mesmo assim, o Senhor salvou aquele povo. Ele dizia: ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem, né? Que empolgação. Ele estava cumprindo o propósito do Senhor. E Deus então salvou aquele povo. Mas ele firma um compromisso com o Senhor. Na oração também, queridos, nós precisamos firmar um compromisso de abandonar o ídolo que é em nosso coração.
Porque por vezes nós colocamos outras pessoas, objetos, coisas no lugar de Deus. E quando nós vamos orar ao Senhor, não é uma oração ao Deus, nós estamos orando ao Senhor de lábios, mas o nosso coração está distante dele, porque o nosso Deus somos nós mesmos. Então ele vai entender que esses não são abandonados pela misericórdia de Deus. Mas ele também diz, com a voz de gratidão, de sacrifício oferecido ao Senhor, o que eu prometi eu vou cumprir. O Senhor pertence à salvação. O Senhor, amados, então tem uma missão para ele em Nínive, e ele vai cumprir. Ele vai cumprir agora grato ao Senhor. Ele vai ter que vivenciar isso. Ele vai ter que ir em Nínive. Ele vai ter que pregar. Interessante que quando ele é jogado pelo peixe, o peixe vomitou ele na terra. A palavra do Senhor diz no início do capítulo 3, que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: levante-se, vá à cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Entende? No capítulo 1, levante-se, vá a Nínive e pregue contra ela. Jonas se levantou e fugiu da presença do Senhor. Mas agora, depois da experiência da oração, na sua aflição, ele obedece ao Senhor. Por isso, queridos, é momento de nos aproximar cada vez mais desse Deus que nós servimos. Nos aproximemos do trono da graça, e nós vamos aqui finalizar dizendo que precisamos reconhecer a pobreza e a debilidade de nossas orações. Nós estamos pobres em vida de oração. Nós estamos raquíticos, amados, em oração, em intimidade com Deus. E você pode dizer: pastor, você não conhece a minha vida. Posso dizer: intensifica mais, né? Eu oro, pastor, intensifica mais, ore mais, anele mais pelo Senhor, pela sua presença, porque quanto mais perto estivermos do Senhor, a sua graça será sobre nossas vidas. Nós estaremos, amados, vivendo em obediência ao Senhor. Compreendamos também, queridos, que não é necessário ter momentos de aflição para reconhecer a missão que o Senhor tem nos dado como igreja. Às vezes agora a gente quer evangelizar, quer pregar e fica assim: mas nós não podemos sair, eu tenho que usar máscara, eu não posso me aproximar de ninguém. Então vamos compreender nesse tempo o que essa intimidade com Deus promove na vida do homem, que é compartilhar essa aproximação com Deus, como está no capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, nos dá essa oportunidade de alcançar a misericórdia e graça dele no tempo oportuno. E uma terceira coisa, vamos ter Jesus como modelo de oração? A igreja precisa ter Jesus como modelo de oração. Jesus tinha uma relação pessoal com Deus. Eu poderia citar diversos textos, citei no início. Jesus orava, orou para começar o ministério, orou para escolher os 12 discípulos, orava no final, orava no meio, para atravessar um grande lago, para lidar com a situação do endemoniado. Algumas circunstâncias ele disse: olha, essa carta sai com jejum e oração. E Jesus opera grandes milagres, porque ele é o Filho de Deus, o soberano prometido, mas porque ele também vivia mais na dependência do Senhor, como nós dizemos, como nós aqui citamos anteriormente. Ele também buscava auxílio de Deus e força em momentos de aflição que ele viveu como homem. E por último, porque nós precisamos ter Jesus como modelo de oração? Porque nós vemos em Jesus uma consagração total à missão que recebeu de Deus. Uma consagração total à missão que recebeu de Deus. Ei, qual foi a missão que você recebeu de Deus? Como igreja, Primeira Igreja Batista do Lobato, há uma missão para a igreja. Mas Deus tem missões específicas para cada um de nós. Como é que nós vamos cumprir e nos consagrar a essa missão total, consagração total à missão que Deus nos deu? Quando nós tivermos uma vida de oração, um relacionamento pessoal com o Senhor, entendendo a sua soberania, vivendo em sua dependência para cumprir a sua missão.
Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero colocar diante do Senhor a sua e a minha vida, pedindo a Deus que Deus transforme a nossa história. Deus transforme a nossa história como transformou a vida daquele homem. A transformação primária ali na vida de Jonas foi de devolver a vida, porque ele já estava morrendo. E Deus deu a vida a ele no fundo do mar e levantou ele do abismo, da sepultura. Teve misericórdia dele, porque Deus não tinha no seu propósito uma outra pessoa, era ele. Ele tinha que cumprir, ele tinha que experimentar o que era amor de Deus, primeiro com a vida dele, para que ele entendesse o que era amor de Deus para a vida do outro. Quando nós entendemos que Deus nos ama, que nós não merecemos, aí nós abrimos a nossa boca para dizer ao outro que Deus também o ama, porque nós sabemos que nós não merecemos, somos todos pecadores diante do Senhor. Vamos orar? Amado Pai, nosso eterno Deus, é com gratidão, Deus, nosso coração, que nessa noite nós nos curvamos diante do Senhor, nos colocamos diante do Senhor, como diz o verso 2 de Jonas, capítulo 2. Eu clamei ao Senhor, eu gritei pelo Senhor, e Tu ouviste a minha oração. Como igreja, Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, por misericórdia sobre nossas vidas. Queremos ter, ó Pai, nossas vidas transformadas pelo poder do Senhor. Queremos, ó Pai, ter a nossa vida transformada pelo poder da oração nesse tempo que se chama hoje. Nos desperta, Pai, para vivermos aquilo que Paulo falou aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Precisamos, ó Deus, ter uma vida de vigilância, uma vida, Deus, em prudência, uma vida, Pai, em que onde nós estivermos é necessário ter a nossa mente, o nosso coração contrito contigo. Quantas vezes nós nos dispersamos, nós fugimos da Tua presença e por momentos de grande angústia nós olhamos ao lado e nós não vemos o Senhor, e nós nos angustiamos, nos vemos sem saídas, e nós desejamos, ó Pai, mais uma vez a Tua presença. Mas nós entendemos que, como o Senhor disse ao Teu povo: eu o chamei do deserto, atrairei do deserto, falarei ao teu coração. Que o Senhor nos chame, ó Deus, dos momentos de deserto que nós vivemos. Que o Senhor nos venha atrair dos momentos de grande pobreza na vida espiritual, de grande apatia em nossa vida de oração, para que possamos experimentar do Senhor essa graça abundante sobre nossas vidas. Primeiro, não para ver as ações do Senhor na vida dos outros, mas primeiro para poder experimentar de intimidade intrínseca, real, prazerosa com o Senhor que criou os céus e a terra. Mas, como diz a canção, que o Senhor se importa com cada um de nós também, apesar da Tua glória. Em segundo lugar, Deus, porque nós precisamos agir neste mundo como arautos do Senhor. E o Senhor quer usar as nossas vidas como proclamadores da Tua palavra. E nos usa, Deus, onde o Senhor quiser, para falar a quem o Senhor quer, para alcançar o povo que o Senhor quer. Não nos deixe, ó Pai, levantar um muro de separação entre nós, cristãos, salvos, santos, daqueles, ó Pai, que estão perdidos, daqueles que não encontraram a luz. Que por meio da oração, da intimidade contigo, possamos nos consagrar para uma vida total de dependência e entrega à missão que o Senhor tem para cada um de nós como igreja do Senhor. Abençoa esta igreja de maneira poderosa. Abençoa o pastor desta igreja na condução de todas as coisas. Marca, Deus, esta geração desta igreja como um povo que ora, que tem uma relação íntima com o Senhor e faz a Tua obra com alegria, com intrepidez, com ânimo, com entusiasmo, na esperança, Deus, de que a Tua mensagem alcançará o coração daqueles que são escolhidos pelo Senhor para se juntar aos santos, e todos juntos podemos dobrar os nossos joelhos diante daquele que é santo, santo e santo. É nossa oração nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.
Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que toda a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Podeis